Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do Pré-ENEM. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cubismo. Esse cubismo foi um dos primeiros movimentos artísticos do século XX, chamado vanguardas europeias. E por que o termo vanguarda? Vanguarda vem do francês avant-garde, que é a guarda avançada. É um termo que veio do exército e as artes visuais aderiram a esse termo justamente para denominar aqueles movimentos artísticos do início do século XX. Foram movimentos super importantes, enquanto no século XIX, século XVIII, os movimentos artísticos levavam 50 anos, 100 anos para se desenvolverem. Agora, no início do século XX, eles levam às vezes 2 anos, 1 ano, 6 meses. Tudo começou a ficar muito mais rápido, muito mais acelerado. E, obviamente, esses acontecimentos foram por conta da Revolução Industrial. Agora nós temos uma Revolução Industrial mais afetiva, o uso das máquinas estão a todo vapor, então a industrialização, essa nova tecnologia que se apresenta no início do século XX vai fazer com que os artistas modifiquem a maneira de pensar e a maneira de fazer a arte. E esse movimento que nós vamos trabalhar hoje, chamado cubismo, é justamente esse movimento que vai inaugurar essa nova fase da arte e do movimento artístico, da época. Vamos aqui conferir comigo algumas dessas características. Vamos lá? O cubismo é o primeiro movimento das vanguardas europeias, surgido em 1907 com a obra Les Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Desse modo, esse movimento aconteceu em uma época marcada por inovações tecnológicas, com a ruptura do pensamento tradicional e tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. E é caracterizado pelo geometrismo, pelo antiacademicismo e pela fragmentação. Gente, vamos lembrar aqui desse termo academicismo. Lembra-se quem assistiu a minha aula anterior, a aula número 2, que fala sobre o neoclassicismo, fala justamente sobre esse termo. O que é o termo academicismo? Questões de linhas retas, simetria, equilíbrio, perspectiva, linha do horizonte, as cores naturais igual a que acontecem na natureza, as cores reais. Agora eu tenho um movimento artístico que quebra com essas regras. E os artistas decidiram quebrar com essas regras, não porque eles não conheciam. Pablo Picasso, ele era um artista realista, ele entendia de anatomia. Se você for pesquisar e buscar obras do início da carreira de Picasso, você vai poder conferir isso. Só que os artistas da vanguarda europeia decidiram quebrar, romper com esse academicismo, justamente por conta da tecnologia que estava acontecendo na época. E outro fato importante era a fotografia. A fotografia surgiu no início do século XIX e agora, no século XX, a maioria das pessoas já tinham acesso às máquinas fotográficas. Então, os artistas não tinham mais a necessidade de representar a natureza do jeito que a natureza é. Eles poderiam inovar, criar novas maneiras de trabalhar a realidade. E essas maneiras têm a ver muito com a questão da indústria. As máquinas estavam a todo vapor, então o movimento das máquinas fez com que os artistas modificassem a maneira de construir as suas telas. Então eu tenho como o cubismo esse anti-academicismo, eu tenho a geometrização, e eu tenho a planificação das formas. Então, as formas são trabalhadas em cubos, com linhas retas. Vamos acompanhar comigo, vamos seguir adiante no nosso slide. Aqui eu tenho a obra Les Demoiselles d'Avignon, que foi a primeira obra desse movimento. Eu digo que ela é um cubismo analítico porque justamente ela analisa as partes de um todo, as partes de um objeto. Observe que essas mulheres, elas não são reais, elas são trabalhadas com linhas retas, com triângulos. O rosto dessas mulheres é marcado por um grafismo africano e isso foi fonte de inspiração para Pablo Picasso. Então elas parecem que estão com máscaras. E o fundo dessa cena não dá para você identificar.
não é o quarto, não é uma casa, não é um lugar propriamente dito. Esse fundo dessa imagem é considerado abstrato, é apenas linhas e manchas de cores e formas geométricas. Vamos seguir aqui adiante que eu vou falar das duas fases do cubismo, a fase analítica e depois a fase sintética. O analítico, marcada pela paleta monocromática, com a presença de linhas retas, pelo tratamento abstrato do espaço, com cenas fragmentadas que se relacionam por meio de figuras que pareciam se deslocar para trás e para cima. Abandona o realismo para apresentar os objetos decompostos, mostrando suas partes em um mesmo plano, tornando-as praticamente irreconhecíveis. Então, quando eu digo que elas são monocromáticas, é apenas uma cor e várias tonalidades. Então, a maioria dos artistas cubistas usam o monocromismo e usam a planificação. Então, eu pego um objeto e eu abro esse objeto e coloco ele todo no mesmo plano. É como se eu tivesse uma caixinha e no mesmo plano eu visse a caixinha, a parte de cima, a de baixo, a de trás, as laterais. São todas as formas do objeto em um mesmo plano. As figuras cubistas, elas são bidimensionais. Ela quebra a questão da tridimensionalidade, do espaço, da harmonia, do equilíbrio, trabalhando então justamente com essas formas geométricas, linhas, pontos e figuras em si, tanto poliedros quanto as figuras planas. Vamos continuar no nosso slide? Essa aqui é uma outra obra muito importante também de Pablo Picasso, que mostra esse cubismo analítico. Eu tenho aqui uma menina com um bandolim, então você consegue observar entre essas formas geométricas uma pessoa e um bandolim. Eu quero chamar a atenção aqui, gente, para uma das questões que eu falei do abstrato e do cubismo. Nós não podemos errar nesses dois conceitos. Uma obra abstrata é uma obra que nega a representação real das coisas. Então, quando você visualizar uma cena, uma pintura, e você não consegue identificar nenhum elemento, não tem carro, não tem casa, não tem pessoas, não tem animais, é apenas manchas de cores ou figuras geométricas soltas, ela é uma obra abstrata. Uma obra cubista, não. Uma obra cubista vai usar do recurso da matemática, das linhas, dos cubos, das formas geométricas, mas ela vai ser reconhecível em certo ponto. Você vai conseguir observar que tem uma pessoa, que tem um animal, que tem um objeto. Então, o cubismo representa a realidade por meio de formas geométricas. O abstrato não representa nada da realidade, ok? Não podemos errar nesses dois conceitos, tudo bem? Vamos seguir adiante, acompanhe aqui comigo no slide. O cubismo sintético, então, ele sem abandonar o processo da decomposição do objeto, apresentado simultaneamente em suas diferentes dimensões, ele busca, entretanto, torná-lo novamente reconhecível. Também introduz elementos variados sobre a tela, palavras, pedaços de tecido, madeira, vidro ou metais e até objetos inteiros, utilizando uma técnica mista de pintura e colagem, que pretende despertar sensações táteis no observador. Então, o cubismo sintético, ele tenta resgatar o que o cubismo analítico fez. O cubismo analítico abriu a figura, planificou a figura. Agora eu tento colocar objetos, partes daquele mesmo objeto que eu estou desenhando dentro da cena. Então é uma técnica mista porque eu uso a colagem. E essa questão tátil, a sensibilidade das texturas que são apresentadas na obra. Vamos acompanhar aqui e ver uma dessas obras. Essa obra é a Guitarra de Pablo Picasso. Observem que tem pedaços de jornal escritos compondo esse objeto. É claro que esse objeto dá uma sugestão do objeto, ele não está exatamente real, como realmente uma guitarra, mas você consegue observar o traste da guitarra, o corpo da guitarra, as cordas, mesmo com esses outros elementos de colagem propriamente ditos. Ok? E essa outra obra que eu trago para vocês é a obra justamente que é da questão
do livro da primeira série que nós vamos analisar. Essa obra é emblemática, o nome dessa obra é Guernica, é óleo sobre tela, também é uma obra de dimensões bem grandes, ela é 3,51 metros por 7,82 metros, então é uma obra gigantesca. Ela está no Museu Nacional Central de Arte da Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. E eu quero chamar a atenção para você nessa obra, o rosto desses personagens. Eu tenho um boi e nesse boi eu tenho dois olhos virados para frente, então a lateral dele também está na frente. Eu tenho um cavalo no centro, acima do cavalo eu tenho uma luz como algo que está iluminando, mostrando acima dos acontecimentos ou até testemunhando esse acontecimento. O cavalo está com a boca aberta como se gritando em desespero. Eu tenho perto desse animal que parece um boi, eu tenho uma mãe também chorando com uma criança no colo, talvez morta. No final da tela, na base da tela, eu tenho um braço com uma espada quebrada, uma rosa que representa também a questão da Espanha, né, de uma resistência espanhola. Então, essa obra mostra o rosto, tanto dos animais como das pessoas, um rosto de desespero, um rosto de sofrimento. E todas elas no mesmo plano. Essa obra ela tem tons de azul na sua obra original. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa obra. Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso. Ela retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939. Trata-se de uma obra, uma das obras mais emblemáticas do artista e foi produzida em 1937. Atualmente a tela está exposta no Museu Nacional Central de Arte Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. E essa obra, gente, ela carrega uma forte crítica ao fascismo alemão, criada para a Exposição Internacional de Paris. Isso porque, na altura do ocorrido, Pablo Picasso estava vivendo na França. O artista já estava trabalhando em outra obra para expor no evento. Entretanto, o ataque a Guernica lhe afetou tanto que ele decidiu mudar de ideia. E assim surgiu uma das mais icônicas obras da história da arte mundial. A cidade de Guernica está localizada no norte da Espanha, no País Basco. Ela foi bombardeada em 26 de abril de 1937, mediante um ataque aéreo feito pela Alemanha nazista. Gente, essa obra foi assim um desastre. A maioria das pessoas que estavam nessa cidade eram civis, mulheres e crianças. Por isso abalou muito Picasso e outros artistas da época, porque foi um bombardeio desnecessário. Os homens estavam na guerra. E essa cidade, então, foi praticamente destruída. Eu trago aqui no próximo slide uma fotografia da época mostrando esse horror, né, que a guerra causa às cidades, às pessoas. Vamos observar. Essa obra, com cerca de 6.000 habitantes, a cidade, estima-se que 1.660 pessoas morreram e 890 ficaram feridas. Então, gente, foi realmente uma tragédia. E a questão do livro de vocês, da primeira série, Linguagens e Suas Tecnologias, na página 22, questão número 2, traz a obra. Olha a legenda, lembram-se que nós falamos, Pablo Picasso, Guernica, óleo sobre tela, as medidas da obra e onde ela se encontra na atualidade. Então, esse é o texto visual, né? E o texto escrito diz o seguinte: o artista espanhol Pablo Picasso criou uma obra em protesto ao bombardeio da cidade espanhola Guernica por aviões alemães, enviado em apoio a Francisco Franco, ditador da Espanha. O ataque ocorreu em 26 de abril de 1937, tendo do Pablo Picasso pintado a tela um mês após o bombardeio. A análise da composição da obra indica que retratar simbolicamente o drama da população, o artista. Então, gente, o que ele está querendo nessa obra?
O tema da obra é cubista, Pablo Picasso era cubista. Ele vai falar do drama da obra. Então ele quer que você analise as propostas, as opções dentro do conflito da guerra de Guernica e junto desse conflito as características do movimento cubista. Vamos então analisar. Opções. Letra A, colocou lado a lado figuras fragmentadas e grotescas. Letra B, organizou os elementos de modo a criar uma realidade estática. Letra C, criou uma abstração radical, impossibilitando distinguir seres e objetos. Letra D, harmonizou a proporção das formas, seguindo padrões clássicos de beleza. E letra E, utilizou uma perspectiva dinâmica, criando sensação de tridimensionalidade. Eu vou colocar a opção correta e vou analisar com você as outras que estão erradas. A opção correta é a letra A, por quê? Ele é uma figura fragmentada, nós já vimos que o cubismo faz isso, e são grotescas, elas não são amenas, as pessoas estão com cara de horror. Na letra B, por que está errado? Porque ele diz que ele vai criar uma realidade estática. Elas não são estáticas, elas estão em movimento. Na letra C, ele diz que criou uma abstração. Já comentamos sobre abstracionismo e cubismo. Então, ela não é abstração, você reconhece sim os elementos apresentados na obra. Na letra D, ele diz que harmonizou a proporção das formas segundo os padrões clássicos de beleza. Com certeza, Pablo Picasso não vai usar os padrões clássicos de beleza, de perspectiva, do academicismo, lembram? E a letra E, ele diz que usa a perspectiva dinâmica, também não tem uma perspectiva dinâmica e nem tem a sensação de tridimensionalidade. A obra Guernica é uma obra bidimensional. Muito obrigada pela atenção de vocês. Por hoje ficamos aqui e aguardamos você na próxima.